Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software e trazendo a vocês nesta aula a continuidade da aula anterior, ou seja, a parte 2, de como criar casos de teste utilizando a inteligência artificial para otimizar e dar uma performance melhor no nosso dia a dia, ou seja, ganho e economia de tempo, tá bom? Para quem não se recorda, as nossas últimas aulas elas foram relacionadas ao uso da inteligência artificial, onde eu mostrei para vocês que é possível sim trabalhar diariamente utilizando a inteligência artificial para fazer algumas coisas que talvez nós demoraríamos algum tempo. Então, houveram ali algumas aulas relacionadas a criações de história de usuário, com base no cenário hipotético que vocês estão visualizando na tela. E a última aula foi no qual eu, a partir das histórias de usuárias prontas, fiz um primeiro caso de teste também fazendo a utilização do chat GPT. É importante ressaltar que, além do chat GPT, nós temos outras inteligências artificiais, nas quais vocês também podem fazer alguns testes. Existe o Bing, existe também o da Google, então vocês fiquem aí à vontade para fazer teste conforme a necessidade e a curiosidade de cada um, beleza? Bom, voltando aqui no chat GPT, para quem não se recorda, nós já tínhamos aqui algumas histórias escritas, tá bom? E aqui foi o último caso no qual nós fizemos. O que eu vou fazer agora será pegar o segundo exemplo, ou seja, a segunda história de usuário que o chat GPT criou. E aí, novamente, cenário hipotético, imaginando que ele tenha me dado tudo de uma forma 100%, onde não precise ter edições, nem acréscimos, nem lapidações de nada, nem nenhum tipo de refinamento, eu vou utilizar e pedir para ele criar um caso de teste em cima disso, tá bom? Então, eu vou procurar aqui inicialmente, beleza? E aqui seria o nosso segundo, olha só. Crie uma história de usuário para o seguinte requisito funcional, olha só. Gestão de assinatura de streams para vídeos, né? Os clientes devem poder escolher entre diferentes planos de assinatura com opções de cobrança mensal, trimestral, poderia ser semestral, como eu já mencionei na aula específica, ou anual, tá bom? E aí ele acabou dando aqui tudo isso como história de usuário, né? Então, o nome, o que deveria ser feito, por qual objetivo, qual razão ou circunstância, e mapeou tudo isso daqui para nós, tá bom? Então, eu vou copiar tudo isso, já novamente reforçando que é um cenário hipotético onde não há necessidade de alterações. E aí eu vou falar o seguinte aqui para ele, olha só. Crie um cenário de caso de teste com base na seguinte história de usuário abaixo. Pera lá, ainda falta coisas aqui, né? Olha só. Cria um cenário de caso de teste com base na seguinte história de usuário abaixo, vírgula. Considerando casos de teste de sucesso e de exceção. E aí eu vou colar aqui abaixo a história de usuário para que ele, a partir dessa história, crie os casos de testes relacionados, beleza? Vamos aguardar aqui o processamento, ele fazer todo o procedimento, toda a criação. Demorar um pouco de tempo, eu vou acabar adiantando o vídeo aqui para que nós não percamos muito tempo, beleza? Beleza, processou rápido, olha só. Então aqui ele retornou para nós um cenário de teste que se chama Gestão de assinaturas do sistema de streaming de vídeo, onde o contexto, né, um resumo geral é um cliente interessado em acessar conteúdo premium do sistema de streaming de vídeo deseja gerenciar sua assinatura. E aí ele separou mais uma vez por casos de sucesso, onde existe o primeiro e o segundo caso, o terceiro caso e o quarto caso, e os casos de exceção,
apartados, onde existe também o primeiro caso de exceção aqui. E aí vamos fazer uma análise pertinente, o porquê que ele deu 4 casos para sucesso e apenas um caso para exceção. Vamos lá. Primeiro caso de sucesso. Seleção de gerenciamento de assinatura. O cliente acessa a página de planos de assinatura disponível no sistema de streaming. Qual que é a entrada? O cliente logado na plataforma. Qual que é a saída esperada? O cliente é apresentado a uma variedade de planos de assinatura disponíveis, incluindo opções mensais, trimestrais, semestrais, como nós já tínhamos dito na aula pertinente a isso, e anuais. Cada plano exibe claramente seus recursos e preços para que o cliente possa fazer uma escolha informada, beleza? Então tudo isso daqui seria relacionado a sucesso. Já para o segundo caso, no qual ele deu aqui como segundo passo, o cliente decide atualizar seu plano de assinatura para que ofereça mais recursos. Entrada, cliente selecionou um novo plano de assinatura. Saída esperada. O sistema processa o sucesso de atualização do plano de assinatura do cliente. O cliente recebe uma confirmação clara e detalhada da nova seleção de plano de assinatura e método de cobrança associado, ou seja, como ele vai efetuar o pagamento, beleza? Agora, o terceiro caso ou o terceiro passo. O cliente recebe um lembrete antes do vencimento da sua assinatura atual. Data do vencimento da assinatura atual se aproxima, é a entrada do dado, né? Então, isso daqui é um processo sistêmico que vai fazer uma verificação. E aí é uma regra de requisito definir. Isso vai ser quinzenal, semanal, faltando 7 dias, faltando 3 dias, faltando apenas 24 horas, beleza? Saída esperada. O cliente recebe um lembrete por e-mail ou notificação da plataforma antes do vencimento da sua assinatura atual, informando sobre a necessidade de renovação. Já o quarto caso ou o quarto passo de sucesso, o cliente decide cancelar a sua assinatura. Qual é a entrada? O cliente acessa a página de gerenciamento de assinatura e solicita o cancelamento. Saída esperada. O sistema processa com sucesso o cancelamento da assinatura do cliente. O cliente recebe uma confirmação do cancelamento, juntamente com as informações sobre quaisquer ações adicionais necessárias, como a devolução de dispositivo de streaming se acessível, ou seja, pensando num cenário de Sky, se tem uma antena, se tem um aparelho ou algo semelhante, tá bom? Tudo isso daqui que nós acabamos de fazer a leitura é pertinente a casos de sucesso. Porém, existe um caso de exceção apartado aqui, sozinho e único, né? Um caso de exceção unitário. Que seria uma exceção aqui para este contexto. Olha só. Falha na atualização do plano de assinatura. O cliente tenta atualizar o seu plano de assinatura, mas ocorre erro durante o processamento, ou seja, o cliente seleciona um novo plano de assinatura e tenta confirmar a atualização. Só que no momento da confirmação da atualização dá algum problema. Então, o sistema ele exibe uma mensagem de erro indicando que houve a falha no processamento da atualização do plano. O cliente é orientado a tentar novamente mais tarde ou contatar o suporte ao cliente para obter assistência. Então pode ser aqui uma oscilação no banco, uma intermitência no sistema, pode ser também uma internet lenta. Tudo isso daqui envolve para uma exceção. Novamente, como eu já ressaltei na aula anterior, tudo que é sucesso e exceção relacionado ao mesmo assunto necessita ficar junto, ou seja, esse cenário de exceção que é a falha na atualização, ele seria juntamente o caso 2, se eu não me recordo mal, olha só, a atualização do plano, tá bom? Então, para esse segundo caso aqui, que é a atualização do plano, deveria ter o caso de sucesso, que é este contexto aqui, e o caso de exceção abaixo, que seria este contexto aqui, ou seja, caso 1, apenas caso de sucesso, caso 2, caso de sucesso e exceção, caso 3 e caso 4, também apenas casos de sucesso, beleza? E aí, novamente, fazendo com a utilização devida e necessária da inteligência artificial, nós temos uma oportunidade contínua de ganho, maximização de tempo e ganho de performance. Então, por isso que é muito importante você saber fazer e saber utilizar a tecnologia ao seu favor, beleza?
Eu não vou estender muito sobre casos de teste aqui dentro do ChatGPT, utilizando inteligência artificial, porque eu acredito que esses dois exemplos eles sejam mais do que o suficiente para vocês entenderem como faz e como funciona e o quanto isso nos ajuda, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui o conteúdo relacionado a casos de teste com a utilização de inteligência artificial nesta aula, porém na aula consecutiva, na seguinte aula, nós entraremos aqui com outro assunto interessante de ser abordado, que eu acredito que vocês vão estar gostando também. Então não vou me estender muito por aqui, vou me despedindo, fique com Deus e até breve.